Valendo. Ok. Como eu começo? Bom dia, Mônica. Bom dia, Paulo. Bom, eu não sei como conduzir, mas vou tentar conduzir da forma mais eu possível. Gostaria de agradecer você por ter aceito, ter sugerido um tema também, e por ter dedicado uma parte da manhã para responder algumas perguntas e enriquecer o rolê contextual com sabedoria. Eu que agradeço, Paulo. Agradeço pelo convite e agradeço por essas palavras gentis. Bom, da mesma forma como as outras entrevistas, a minha ideia é seguir com algumas questões que são feitas, algumas são feitas por mim, outras são feitas por colegas. Dessa vez eu precisei, como eu te disse previamente, eu precisei bastante dos colegas para... Ajuda dos universitários. Exato. Espiritualidade foi algo difícil para eu perguntar, mas no fim saíram perguntas interessantes. Então, vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas e se você precisar, como a gente conversou, se a gente precisar parar por algum motivo, tá ok. Tá bom. Então, vamos lá. Mônica, a primeira pergunta é uma pergunta aberta. Quando a gente fez o primeiro contato, eu pude ser bem eu com você e disse que eu queria muito fazer uma entrevista com você e não tinha tema. E aí você sugere o tema espiritualidade, as conexões com behaviorismo e terapias comportamentais contextuais. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente o que é que fez você sugerir esse tema? Hoje de manhã eu estava pensando nisso e eu cheguei à conclusão que acho que é porque eu gosto de viver perigosamente. Acho que eu gosto de arriscar numas coisas assim que geralmente são polêmicas, né? A minha história assim dentro da psicologia, ela tem tudo a ver com isso, assim, de eu estar sempre do lado da minoria, assim. Então acho que eu gosto de viver perigosamente mesmo. Então, Paulo, na verdade, assim, eu tenho toda uma lembrança assim de situações que eu vivi dentro da minha experiência no behaviorismo, né? Então, só para situar assim quem não me conhece, né? Eu me formei em psicologia na Unesp, que tem um viés muito forte para o behaviorismo, né? Então lá eu acabei depois assim de ficar muito em dúvida sobre abordagens, tal, acabei abraçando o behaviorismo por influência de muitos professores e tal, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho uma relação muito forte com a espiritualidade, tipo, desde sempre, assim, né? Isso sempre foi um tema que me interessou, né? Eu fui bastante católica, praticante, e tive uma história muito legal dentro do catolicismo, assim, né? Eu tive muita sorte de encontrar na minha vida pessoas com um pensamento muito interessante, né? Porque quando a gente fala de religião, às vezes as pessoas associam com dogmatismo, né? E eu convivi muito com jesuítas, né? E os jesuítas estiveram sempre ali muito ligados ao desenvolvimento da ciência, das artes, né? E então eles sempre me ajudaram a desenvolver um pensamento mais crítico, né? Então um olhar mais crítico para a realidade, não um olhar dogmático. Isso me acompanhou durante todo o desenvolvimento assim da minha espiritualidade, né? Hoje em dia eu não me considero mais católica, mas eu tenho ainda essa história é minha, né? Quer dizer, a gente não apaga a história que está aí por trás, né? E eu tenho muita gratidão por essa história que eu tive dentro do catolicismo, né? E eu me lembro que, assim, na época do Orkut, tinha uns grupos de discussão lá sobre behaviorismo. E uma coisa que me incomodava muito dentro daqueles grupos era essa coisa
das pessoas praticamente assim segregarem quem tinha um pensamento religioso dentro daquele contexto, né? Então eu me sentia muito assim, muito discriminada quando eu chegava e apresentava o quanto a espiritualidade era um fator importante para mim, na minha vida, né? E isso sempre me incomodou, né? Então, assim, se a gente olhar para a história do behaviorismo, né, você tem lá, primeiro com o Manifesto Behaviorista lá de Watson, né, já tinha assim, uma coisa excludente do que você pode estudar ou o que você não pode. Então, tipo, determinando quais são os objetos de estudo, né? Então, lá para o Watson, o objeto de estudo era o comportamento nessa perspectiva mais de senso comum que a gente tem, né? Dos comportamentos abertos, dos comportamentos passíveis de observação por 2 ou mais observadores, né? Das ações públicas, né? E então ali já se excluía outras coisas que eram de interesse da psicologia, né? O Skinner ele já dá um salto enorme quando ele começa a fazer uma outra distinção, né? Ele sai da distinção físico e mental e ele vai falar, né, que na verdade tudo está ali no ramo das ciências naturais, que o pensamento também é comportamento, que emoções também são comportamentos, são ações de um organismo, né? Então, ele inclui a possibilidade de estudar também os eventos encobertos, né? Então, aquilo que realmente interessa mais para a gente, né? Então, o que a gente vê é que, assim, o Watson também não achava que alguns temas não fossem importantes, mas ele achava que eles não eram passíveis de estudo científico, porque ele falava que não tinha como ter consciência entre observadores. E aí o Skinner vai falar, né, e que não eram passíveis de observação também, né? Tipo, como é que você vai observar pensamento cientificamente e tal? E o Skinner ele vem com uma revolução, né, dizendo, peraí, né, os pensamentos e emoções são passíveis de observação, só que a questão aí do número de observadores, né? Então já foi um salto de inclusão de outras coisas, mas ainda assim tinha um limite também, né? Espiritualidade era praticamente um tema proibido, assim, né? Porque, tipo, como assim espiritualidade, né? Isso não é objeto de estudo científico, né? Só que se a gente olhar para civilizações, isso está ali, né? Então, a gente, numa perspectiva funcionalista, como é que a gente pode ignorar comportamentos que estão presentes em diferentes culturas, em diferentes tempos, né? E então aí vem o Reis, né, com o artigo dele lá seminal lá de 1984, né, o Making Sense of Spirituality, que ele fala, peraí, né, como a gente vai ignorar isso? A gente tem que ter um olhar funcionalista, a gente vai poder fazer uma análise funcional desse comportamento, para que ele serve, né? Por que ele está presente? Esse é o olhar funcionalista, né? Esse é o olhar do analista do comportamento. Não é simplesmente falar, isso daqui não consigo estudar, então eu não estudo, né? Eu não tenho a habilidade para isso, então eu tiro. Então, assim, isso para mim foi libertador, né? Quando eu descobri as terapias contextuais, né? Embora hoje eu não seja católica, né? Mas, assim, esse tema da espiritualidade é um tema que é muito caro para mim, assim, é muito especial, né? Eu não gosto muito de rótulo. Assim, hoje eu me vejo como budista, eu tenho medo de me autorrotular, porque as pessoas às vezes pensam, né, nas religiões como uma disseminação de dogmas, assim, né? Como se você tivesse que acreditar em alguma coisa.
E o budismo ele me coloca numa outra condição, né? Que é na condição mesmo de investigar os fenômenos, que é a mesma coisa que a gente tem nas terapias contextuais, né? Eu ter esse olhar de abertura para o fenômeno, eu ter esse olhar de exploração, né? E de me abrir para o que está surgindo e não ficar excluindo o que, né? Enfim, fiz um livro, né? Nessa introdução. Eu acho que foi, assim, a minha ideia também não é sair, mas eu achei que foi interessante você discriminar bem quem foi Watson e quem foi Skinner, Mônica. Eu dou aula para muita gente que não sabe, que não gosta de Watson e que pensa que não gosta de Skinner. Eu acho que foi interessante você colocar isso. E é interessante, assim, isso não gostar também do Watson, né? Porque, assim, poxa, até hoje a gente tem estudos sobre comportamento respondente, né? Fundamental o que ele traz, né? Agora a gente olhar para o contexto e olhar, interessante, aí eu vou trazer a questão da espiritualidade, né? O budismo fala que a gente vai construindo estruturas e a partir dessas estruturas a gente consegue criar algumas coisas, né? E depois essas estruturas vão sendo transformadas pelas outras criações. Isso tem tudo a ver com a teoria das molduras relacionais, né? Que assim, a generatividade aí, né, da linguagem, essa coisa de a partir de comportamentos básicos vão surgindo outros e tal. Então, assim, não dá para a gente desconsiderar a importância da estrutura que o Watson trouxe, né, para depois dar origem a outras coisas, e isso vai se transformando, é assim mesmo, né? É dinâmico o processo, né? Enfim. Perfeito. E aí, o que é que começa a moldar o seu interesse em juntar essas coisas? Você já respondeu, obviamente, de acordo com sua história. O que é mais especificamente começou a moldar o seu... Talvez moldar esses comportamentos corajosos de falar sobre espiritualidade numa época em que ainda se encontra a inflexibilidade quando a gente fala de behaviorismo. Uhum. Então, eu acho que a minha motivação é uma motivação contextualista funcional, assim, né? Eu gosto de olhar para aquilo que me leva na direção das coisas que são importantes para mim, né? Então, a questão da espiritualidade, para mim, ela tem muito a ver com isso, né? Então, se a gente pensar qual que é a função, né, de eu entrar em contato com um tipo uma classe de comportamentos, na verdade, né? Porque, assim, eu gosto quando a gente olha para o self em termos de uma ação, né? De estar selfiando, né? De estar estabelecendo relações, né? Que vão dando uma sensação de eu, né? Que vão dando uma experiência de eu, né? Então, olhar para qual que é a função de eu desenvolver algumas relações que vão me colocar em contato com uma perspectiva, né, distinta daquela que é a mais usualmente reforçada na comunidade verbal, né, que é a de se conceituar, né, em termos de narrativas. Então, quem sou eu? Então, eu sou, e aí a gente vem com toda uma narrativa, uma coordenação entre narrativas e essa percepção de que tem um eu aqui agora, assim, né? Por que é importante sair disso? Né? Para que serve isso? Então, se a gente olhar para a história das religiões, né, elas vão ajudar você a entrar em contato com essa perspectiva. Mas eu acho que eu me perdi na resposta quando você perguntou, né, o que fez eu
eu ter coragem, né, de ir para esse tema da espiritualidade, né? E também acho interessante você falar sobre o selfing, porque a gente vai entrar nisso na próxima questão. Eu brinco em aula que eu falo assim, é o processo de eu usar, eu estou eu usando, por aí. E aí, o que é que fez você escolher esse tema? Ah, sim, é verdade. Então, porque o que acontece é que, assim, tem um monte de gente que pergunta, né, quais são as relações entre o budismo e as terapias contextuais, né? O budismo influenciou as terapias contextuais? O que tem ali e tal em comum, né? Então, tem sempre essa questão. Tem um texto interessante até do Rei sobre isso, né? Assim, na realidade, eu vejo muito assim esse movimento de o que a gente pode oferecer para as religiões, mas eu acho que tem uma coisa também do que as religiões podem oferecer para a gente. Eu acho que tem um intercâmbio aí de conhecimentos, né? Existe uma perspectiva, que é a perspectiva do olhar científico, né? Que o olhar científico ele tem essa característica da abertura para o fenômeno. Né? E nesse ponto, eu acho que ele é muito parecido com o olhar budista, o olhar do mindfulness secular e tal, né? Porque é a ideia assim de eu não estou procurando alguma coisa específica que surja para confirmar uma crença que eu já tenho. Né? Eu não estou procurando alguma coisa que venha simplesmente dar suporte para aquilo que já é a minha verdade aqui interna, né? Eu estou ali investigando o que surge, eu estou aberta para o que está surgindo. E eu acho que esse é o olhar científico, né? É o olhar de abertura. Né? Então, eu acho que assim, as duas coisas são muito interconectadas. Né? A espiritualidade nessa perspectiva. Né? É claro que existe uma perspectiva de religiosidade que é uma perspectiva mais dogmática, né? De tentativa de manutenção de regras, né, de crenças, que também tem sua função ali, se a gente for olhar também em termos históricos, ajudou muito também, né, no desenvolvimento no desenvolvimento da própria humanidade, assim, né. Mas, enfim, eu acho que assim, eu acho que é importante olhar para isso. O que me faz escolher esse tema é que eu acho que é importante olhar para a espiritualidade, né? E olhar sob uma perspectiva funcionalista, né? Olhar, né, em termos de como é que ela funciona em cada contexto. Exato, inclusive eu vou até te perguntar coisas relacionadas a isso. Tá? Bom, partindo para a pergunta 2, na verdade, Mônica, você respondeu em todos os momentos, que eu sentia que você foi afunilando e foi ficando cada vez mais interessante. E aí eu deixei de seguir o roteiro aqui para perguntar coisas que também me aguçavam a curiosidade. Que bom, é bom, né? A gente fica flexi. Bom, essa é uma pergunta minha, tá? Que surgiu, que conforme eu te disse, dentro de um contexto onde parecia que não surgia nada, de repente se abre uma pergunta e eu vou descrevê-la para você, talvez introduzindo ela, para que possa ficar mais entendível para quem estiver assistindo. Bom, o self como contexto é um dos processos do hexágono de flexibilidade psicológica, tá? E com os avanços da RFT, hoje em dia a gente consegue destrinchar mais esse processo em termos de molduras relacionais, mais especificamente molduras hierárquicas, molduras deíticas. E as variações dentro das molduras deíticas, né? No entanto, no famoso TED do Steve, aquele TED bastante famoso, se você não conhece ainda, quem estiver assistindo, o nome do TED é How Turns Pain to Purpose. O Steven... Bota o link depois. Vou colocar o link para vocês, é muito bom esse TED. O Steven fala do self como contexto como algo transcendental. Eu até lembro da imagem dele falando algo, a more spiritual part of you here. E
fala do self como contexto como algo mais transcendental e espiritual. E qual a sua visão sobre essa relação que o Reis faz, tanto no TED como em alguns artigos, o Making Sense é um deles também? Joia. Muito legal. Então, o que acontece? Existe toda uma série de estudos aí, né, dentro da RFT sobre esse desenvolvimento do self, né, sobre como a gente vai construindo o self, né, e a gente vai percebendo que, assim, a criança, a princípio, ela não tem uma distinção muito clara, né, do mundo à volta dela, né, e dessa perspectiva a partir da qual ela vê o mundo, né? Então, através de muito treino, né, a gente vai desenvolvendo uma perspectiva de eu, aqui, agora, né? A gente vai notando que, assim, a gente nota a experiência a partir de uma perspectiva que está sempre estável ali, né? Essa perspectiva de um eu aqui, agora, né? E à medida que isso vai se desenvolvendo, a gente vai notando que as pessoas veem o mundo de uma outra perspectiva, de um outro lá, né? Então, né? E isso é fundamental, o desenvolvimento dessa percepção, né? Dessa perspectiva, que a minha perspectiva é diferente da perspectiva do outro. Isso está na base do desenvolvimento de empatia, compaixão, né? Porque a partir do momento que eu noto que eu vejo, por exemplo, eu estou aqui, né? E a visão que eu tenho daqui de onde eu estou é distinta da que você está tendo daí de onde você está, né? Então, assim, a criança, ela pequenininha, ela não tem essa noção, né? Tem muitos estudos lá de teoria da mente que eu acho super interessantes, que eles demonstram isso, né? Um experimento que eu, só fazendo um parênteses, que eu adoro, né? É aquele que eles colocam, o experimentador, ele fica de um lado e a criança fica do outro e tem tipo uma montanhazinha entre eles, né? E aí eles pedem para a criança descrever o que ela vê, né, do lado dela, e depois eles trocam de lugar. E aí o que a criança vai ver é outra coisa, né? E aí pedem para ela descrever o que ela está vendo. E aí pergunta para ela, e o que eu estou vendo aqui? O experimentador agora está no lugar onde a criança esteve recentemente, mas a criança não tem essa habilidade de se colocar naquela perspectiva. Então ela descreve o que ela está vendo naquele momento. O que ela está vendo, ela acha que todo mundo está vendo. Esse desenvolvimento, ele vai acontecendo, né, ao longo do desenvolvimento da criança, né, o desenvolvimento dessa habilidade, e ela é essencial. Tem gente que ainda tem isso pouco desenvolvido, acha que porque está vendo aquilo, todo mundo está vendo e tem que ver igual, né? Mas a gente pede de perspectiva que o olhar de cada um depende também do seu contexto situacional e histórico, né? Então, de tudo que a pessoa traz ali também, né? Então, assim, quando a gente vai desenvolvendo essa perspectiva de uma presença ali, né, de um eu aqui agora, é muito fácil depois a gente começar a coordenar essa percepção de eu com narrativas, né? Então, se alguém fala assim, mas essa criança é muito levada, e ela fica ouvindo isso constantemente, né? Então, você acaba se coordenando com aquele rótulo, né? Que tem toda uma descrição de ações, né? São comportamentos, e são comportamentos que acontecem em contextos específicos e que não são o bastante para descrever uma pessoa como um todo, né? Então, assim, a partir do momento que a gente vai fazendo essas relações, né, a gente vai aprendendo a fazer essas relações, levar muito ao pé da letra essas coordenações entre o nosso eu deítico, essa percepção de um eu que vê o mundo ali de uma perspectiva, né, e uma narrativa, pode limitar muito o nosso repertório comportamental. Mesmo que seja uma coisa positiva, mesmo que seja uma coisa, essa criança é muito boazinha. Se você se coordena com isso, uma criança boazinha,
tem uma série de coisas que ela não vai poder fazer, né? Que não vai entrar, não vai ser coerente em termos de repertório, né, com aquilo. Então, quando a gente começa a notar que tem todas essas histórias com as quais a gente se coordena, né, mas que tem uma parte nossa que é maior que tudo isso, né, aí a gente começa a desenvolver uma habilidade de perceber relações, né, porque, na verdade, se trata disso. Se trata de entrar em contato com redes relacionais, né? Mas a gente começa a notar, então, que existe uma forma de fazer relações, né, entre essa perspectiva, né, que ela tem um aspecto transcendente. E aí é que entra aquilo que o Reis fala, né? Porque, assim, se você parar para pensar, tá, então eu estou aqui tendo sensações, eu estou aqui tendo pensamentos, eu estou aqui tendo emoções, eu estou aqui ouvindo sons nesse momento, eu estou aqui percebendo minha respiração, mas quem que está notando tudo isso? E aí, quando a gente começa a notar o eu que nota, tenta delimitar esse eu. Tenta notar onde que ele começa e onde que ele termina. Onde que ele está localizado? Né? Se a gente tentar localizar isso dentro de um corpo específico, né? Ontem o Maurício abriu o baú e desenterrou um monte de fotografia antiga nossa, né? E aí a gente ficou comentando, nossa, como a gente envelheceu, né? Você começa... Aí eu olho para mim, assim, né? Vários quilos a mais no meu corpo, né? Essa gordura que está aqui agora não estava lá, né? Eu olhando minhas fotos, eu magrinha, né? O cabelo diferente, a pele muito menos cheia de rugas e tal, né? E aí você olha e fala, mas espera aí, mas eu estava lá e eu tô aqui, né? Então, assim, onde que eu estava? Não dá para você, se você pegar o corpo humano e desmembrar, e esquartejar o corpo humano, você não vai conseguir achar uma parte dele onde você vai delimitar que você estava, né? Se eu tirar a minha mão aqui agora, se ela for decepada, né, eu vou continuar aqui, né? Então, onde que está essa substância? Entendeu? Então, isso é acessível. Qualquer pessoa pode entrar em contato com essa experiência dessa impossibilidade de apreender isso cognitivamente. Não tem como ser, fazer cognições sobre a própria consciência, né? Então, isso é transcendente pela própria natureza da experiência. Faz sentido isso que eu estou falando? Quando você fala de transcendência, até com essa questão de olhar para a foto, o mesmo eu que estava lá está aqui ainda observando as coisas acontecendo. O meu corpo foi mudando e o eu que nota continua aqui estável da mesma forma. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, é nesse sentido, né, que assim, tá aí para a gente observar esse aspecto transcendente, né? Agora, o que fazer com isso? Então, para que serve isso? E aí, na perspectiva das terapias contextuais, isso tem uma função. Quando eu noto o eu que observa como distinto da experiência que está sendo observada, isso cria uma amplitude, né? Cria uma sensação de espaço, de que a experiência pode estar ali, né?
Se eu não sou aquela experiência, se eu não estou tão fixada nos meus pensamentos, nas minhas emoções, e eu olho isso simplesmente, daí você falou das molduras de hierarquia, né? São experiências que estão contidas num espaço mais amplo, num espaço que eu não consigo delimitar, né? Que eu não consigo falar, meu eu termina aqui, meu eu observador. Eu não sei onde ele começa, onde ele termina. Então, isso dá uma sensação de amplitude, né? Isso é útil. Né? Essa é a utilidade de desenvolver essa habilidade. Ela ajuda a gente a acomodar experiências muitas vezes difíceis para que a gente possa se engajar numa vida com significado. Aí isso me leva para uma outra coisa, Paulo, porque eu fico pensando assim, né, que a psicologia ela sempre teve um olhar de exclusão mesmo, né? Então, o que pode fazer parte. Então, a gente lembrou aí, né, do Watson, não pode ter comportamentos encobertos. Depois o Skinner fala, não, pode, mas não pode ter espiritualidade, porque tinha aquela coisa do monismo, né? Então, assim, que tudo está no nível dos fenômenos naturais. E eu concordo, é um fenômeno natural. É um fenômeno natural porque envolve ações, envolve comportamentos aqui, né? Relações que a gente faz, ações de responder em termos de relações, né? Mas que tem um aspecto transcendente na experiência em si, né? E a gente vê, então, essa ideia de exclusão da psicologia, ela sempre teve essa coisa assim, de eu tenho que tirar isso, né? Eu tenho que tirar essa ansiedade, eu tenho que tirar essa tristeza, eu tenho que excluir essa experiência. E aí, assim, a relação que eu vejo muito forte entre as terapias contextuais, né, e o budismo, por exemplo, é essa ideia de inclusão, né? O Lama Padmasambhava, ele fala assim, a gente não tem que tirar nada do samsara, né? Ele fala, o samsara é lúdico, ele está aí para a gente se divertir, a gente incluir as experiências, a gente joga luz nas experiências. E é a mesma coisa que a gente pensa em termos de terapias contextuais, né? Eu não preciso tirar os pensamentos indesejados e desconfortáveis, eu não preciso me livrar deles, eu não preciso me livrar das experiências emocionais difíceis, né? Eu posso aprender a acomodar isso, né? A permitir que elas estejam aí, encontrando uma maneira de me relacionar com elas que seja mais funcional, mais útil, né? E em vez de pensar em tirar coisas, eu posso pensar em incluir coisas na minha vida. Né? O que eu posso trazer para a minha vida? O que eu posso buscar? Né? O que eu posso construir? Então, pensar no aspecto mesmo de ir na direção de coisas importantes e não ficar focado o tempo todo em eliminar coisas. Eu acho interessante quando você descreve esse processo, essa mesma parte aqui de trás que observa as experiências e que é distinta dessas experiências, também é uma parte que me permite visualizar como que eu quero viver a minha vida, como eu quero fazer coisas, ou como eu quero ir na direção do que é importante, ou o que é importante para mim. E assim, pessoalmente, quando eu treinando mais RFT, treinando mais ACT, eu pude observar que ao parar de gastar energia tentando eliminar pensamentos e sentimentos através dessa observação aqui, eu pude me focar mais em fazer coisas que são importantes. Uhum. E é importante a gente frisar, né, Paulo, que assim, essa distinção é uma relação verbal. Exato. Né? É uma moldura relacional. Então, assim, não tem nada assim não é dogmático isso, assim, né? Não é uma verdade sabe? Não, é simplesmente uma forma de responder em termos de uma relação de distinção, né? Que ajuda a fazer isso que você está descrevendo. Exato. Que permite que isso aconteça. Exato. Perfeito.
Bom, as próximas perguntas são feitas por colegas. Então, a terceira e a primeira feita por colega é feita pelo Jonatas Passos. Ele pediu para eu... Ele disse que ia conferir o vídeo para ver se eu te mandei um abraço. Então, o Jonatas mandou um abraço para você. Eu mando um abraço e um beijão pro meu bro. E a pergunta que ele faz é sobre espiritualidade e clarificação de valores. Então, ele começa aqui dizendo: clarificação de valores é um tema, é um processo, na maioria das vezes, determinante para o sucesso das intervenções. E dentro desses valores, mais especificamente falando em termos de RFT, então, dentro das metas ou objetivos abrangentes que os clientes desenvolvem em sessão, é comum que surja o domínio ou a área da espiritualidade. Sabemos que alguns terapeutas possuem orientações filosóficas e religiosas dos mais diferentes tipos. E aí vem a pergunta dele: dentro disso, qual é o limiar ético e técnico do terapeuta nesse momento? Eu acho que é o mesmo limiar ético e técnico que tem que estar presente em qualquer intervenção que a gente faça, em qualquer domínio que a gente esteja acessando. Né? Acho que isso não diz respeito somente à espiritualidade. Né? Eu acho que assim, tudo que a gente vai olhar do cliente, a gente tem que olhar a partir dos olhos desse cliente. Né? Então, acho que assim, para mim o parâmetro é o olhar contextualista funcional. Né? Quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, né? Eu já atendi clientes muito religiosos, né? De religiões distintas, né? Assim, mas que tinham aspectos em comum. Eu acho que é possível se conectar em termos assim de metas abrangentes, né, com o que tem ali em comum na experiência humana, no que a pessoa está buscando em termos de experiência humana. Né? Então, se a gente conseguir olhar para isso como metas abrangentes, né, então, o que essa pessoa está buscando através da espiritualidade dela? Né? Qual que é a função da espiritualidade na vida dessa pessoa? Está sob controle mais aversivo ou mais apetitivo? Né? Claro que a gente não consegue definir, que assim, sempre vai ter um pouco dos dois, né? As pessoas tentam fugir um pouco do inferno e buscar o paraíso, né? Em proporções distintas, assim, né? Mas tem um pouco de cada, né? Nessa busca, acho que para todo mundo, né? Mas, assim, eu acho que tentar analisar com esse olhar, com o olhar não julgador, né? O olhar funcionalista, né? O olhar contextualista, esse é o pressuposto da prática do terapeuta em todos os aspectos. Né? Então, acho que isso não se restringe ao domínio da espiritualidade. Né? Eu acho que o risco é o terapeuta, por exemplo, se relacionar com a própria espiritualidade como um conjunto de regras, né? Aí fica difícil, né? Mas se ele entender aquilo como uma experiência que conecta com os seus próprios valores, ele pode ver também como que a experiência do seu cliente se conecta com os seus próprios valores, dentro do contexto dele. Né? Ou a própria ausência de interesse pela espiritualidade, que acontece muito também. Né? Assim como muitas pessoas têm interesse por isso, outras pessoas não têm. Respondi? Respondeu, muito bem respondido ainda. E quando eu fiz essa pergunta, eu fiquei pensando assim, nossa, que pergunta difícil de responder. E respondeu. Eu não tinha resposta, talvez seja por isso que eu tive esse pensamento. Sei lá, né? É o que me vem aí, é o que eu penso, assim. Eu acho que os limites éticos,
eles têm que estar presentes em tudo, em toda a relação. E eu acho que assim, a ética, ela te chama para o pressuposto assim, de que existe uma pessoa ali diante de você, né, que está confiando a você, né, a sua própria história, a sua própria individualidade, está confiando a você a segredos que ela não compartilharia com quase ninguém, né? E isso tem que ser honrado, né? Porque eu acho um privilégio absurdo alguém chegar e confiar na gente a esse ponto de partilhar suas experiências, assim, é um ato de generosidade tão grande isso, eu acho, da pessoa que procura a gente, né? Então, essa postura do respeito a essa atitude da pessoa que procura a gente, eu acho que é essencial para a gente criar realmente um espaço sagrado mesmo. Eu acho que o espaço da terapia é um espaço sagrado, né, de respeito ao ser humano. Então, isso tem que estar presente em tudo, né? Sem dúvida. Tá. Bom, a última pergunta, ela foi feita pela Priscila Rolim. Um beijo para a Pri também. A Pri mandou beijo para mim, senão Mandou. Mandou um beijão para você e agradeceu a possibilidade de fazer essa pergunta, que é o que tem ficado na cabeça dela. Eu agradeço a participação dos amigos queridos aí nisso. Os amigos universitários que nos ajudam. Bom, então, conversando com a Pri, ela levanta a seguinte questão, né? Para o behaviorismo, espiritualidade é algo formado por um conjunto de comportamentos verbais coordenados às experiências pessoais de cada pessoa, né? E muitas vezes o comportamento de dar razões, ou o famoso reason giving, que a gente vê bastante em ACT, surge a partir de regras e autorregras formadas dentro desse conceito, espiritualidade. E em alguns contextos, claramente, essas regras acabam distanciando as pessoas de suas metas específicas ou abrangentes e também das suas qualidades de ação. Então, como diferenciar alguém que está sendo movido por algum tipo de appliance ou que está sendo movida por fusão de alguém que está sendo movida na direção das suas metas abrangentes, qualidade de ação ou valores? Bem legal. Eu concordo, assim, por isso que a gente não pode olhar para nenhum comportamento a partir de uma perspectiva topográfica, né? Por isso que a gente vai sempre tentar olhar através de uma perspectiva mais funcionalista. Então, olhar para a religiosidade, vamos dizer assim, porque eu estou trazendo aqui mais a questão da espiritualidade, né? Não tanto da religiosidade, né? Eu acho que são repertórios comportamentais distintos, assim, né? Mas uma coisa está relacionada com a outra, né? A espiritualidade, ela pode ou não estar presente na religiosidade, na minha perspectiva de ver, não sei se eu estou certa ou não, né? Mas realmente, assim, a religião, ela pode se configurar num conjunto de regras, né, de instruções, que se a gente for olhar, por exemplo, se a gente olhar para a história mesmo, né, quando a gente pega lá os 10 mandamentos, né, a função reguladora ali, né, super importante, você está diante de um povo num outro nível de evolução, né, e você trazer regras que ajudem a regular os comportamentos que são melhores para o grupo como um todo, né, e tirar um pouco, né, da seleção no nível individual e jogar um pouco mais para o nível grupal, né. Então as regras, elas têm uma função importante, né? Quando você
coloca, sei lá, uma regra cristã, né, de amai-vos uns aos outros, né, quando você coloca isso como uma regra, isso pode ajudar a desenvolver alguns repertórios comportamentais que podem ser úteis no nível de seleção grupal, né. Agora, aí a gente entra na questão do controle aversivo e do controle apetitivo também, né? Eu ficar respondendo alguma coisa, né? Muito mais no sentido de tentar fugir ou escapar ou evitar algumas consequências indesejadas, talvez deixe a vida muito limitada, né? Deixa a vida muito restrita se eu ficar simplesmente tentando não ter algumas coisas, né? Então, primeiro entra essa questão do controle aversivo, né? Uma pergunta que ela faz, que eu acho, não sei se ela fez ou se você completou aí da questão de como diferenciar aí, né? Mas, assim, a flexibilidade, ela tem um caráter de escolha, né? O comportamento inflexível, né? Ele tem um caráter de mais impulsividade, a gente vê como características da inflexibilidade, né? Impulsividade, procrastinação, uma persistência em coisas que não estão funcionando, enfim, né? Você percebe que fica uma coisa ali que parece que a pessoa não tem escolha, né? Ela é carregada, ela se sente levada. Aquela metáfora que o Benji usa muito, né? Que também é emprestada do budismo, né? A ideia de estar fisgado, né? Então, a sensação que tem é que a pessoa está sendo fisgada e está sendo levada contra a vontade dela, né? Então, eu acho que assim, uma das coisas que nos ajudam a olhar para um comportamento e ter uma perspectiva maior de ser um comportamento flexível ou não, né? É a possibilidade de fazer diferente, né? É sentir que eu posso fazer ou não, é sentir que eu posso escolher fazer aquilo, né? Estou escolhendo fazer alguma coisa e não estou sendo carregada, né? Não estou sob controle ou de eventos encobertos ali, ou enfim, né? Então, eu acho que, assim, de fato, a espiritualidade, ela não é boa ou ruim em si. Nada é, né? Um dos pressupostos do contextualismo funcional é que o comportamento só pode ser entendido no contexto em que ele ocorre, porque é o contexto que dá significado para o comportamento, né? Então, o que nós fazemos só tem significado onde a gente faz, né? Então, se eu tentar rotular qualquer comportamento a priori como bom ou ruim, eu estou desconsiderando como ele está funcionando naquele contexto específico, né? Então, a espiritualidade, ela pode funcionar para levar as pessoas na direção de valores, mas ela pode também funcionar como um conjunto de regras que tira a flexibilidade psicológica, sem dúvida alguma. E Mônica, eu vou adicionar aqui, na sua experiência clínica, você nota alguns padrões de expressão corporal, expressão física no cliente que está sendo carregado por essas regras ou autorregras e no cliente que está indo na direção do que é importante para ele? Isso aqui é uma pergunta minha. Sim. Também não dá para falar topograficamente, né? Mas a gente percebe que assim existem movimentos físicos de constrição, né? Quando a pessoa tá mais sob controle aversivo, assim, né? Ela começa a se fechar, né? E quando a pessoa começa a soltar, né? Você percebe um movimento físico, assim, né? De
de mais relaxamento, né? Você me lembrou, Paulo, uma coisa que uma época eu fiz Rolfing, né? Acho que eu comentei com você, né? Que é uma coisa que eu adoro, que eu queria fazer direto, assim. É muito interessante, para quem não sabe, assim, é um tipo de um RPG, né? Mas, assim, desenvolvido pela Ida Rolf, né? Que era uma americana lá, né? Muito, muito interessante, que trabalha com tecido facial, né? E assim, no Rolfing eu aprendi, né? Que assim, que quando a gente tá assim numa posição assim, né, de relaxamento, sendo sustentado pela coluna mesmo, né? Você tem um relaxamento da musculatura periférica e a musculatura interna assume a função ali, que é a função dela de sustentar a sua estrutura, né? A sua postura, né? Isso é um correlato muito interessante com o que o pessoal da terapia focada na compaixão chama lá de mente sábia, né? Que é quando você não está nem no modo de drive, nem no modo de ameaça, né? Você tem, nesses modos, né, de drive e de ameaça, você tem um fechamento da visão, né? Você tem uma restrição, né? Então, tudo converge para uma coisa mais, né, tensa, né? Uma pessoa sob ameaça ou uma pessoa desesperada querendo alguma coisa, ela tem uma expressão de tensão ali, né? E quando você está nesse modo, né, de estabilidade, né, que você não está nem sob controle da estimulação, né, aversiva, nem da apetitiva ali, né, você está com uma certa distância disso, né, isso traz uma abertura de visão, né, você aumenta a visão periférica, tem umas coisas muito interessantes, os correlatos físicos disso, assim, né, e isso é uma coisa que me interessa muito e que eu quero ainda pesquisar mais, assim, né, que eu comecei a tentar enveredar por isso, mas depois a vida vai puxando para lá e para cá, né, mas eu estava chamando de mindful dance, né, porque eu queria explorar um pouco mais esses processos corporais envolvidos na flexibilidade e na inflexibilidade, né? E tem tudo a ver, né? Perfeito. Perfeito. Mônica, então, eu gostaria muito de agradecer o tempo, novamente, que você destinou para essa entrevista. Gostaria de agradecer também eu não sei qual é o valor que está por baixo disso, mas essa coisa de se arriscar para falar sobre um tema que todo mundo tem vontade de saber, mas essa é a minha percepção, tá? Esse é o I'm Here Now, talvez não esteja sendo muito empático, mas que é um tema que todo mundo tem vontade de perguntar, você vê nas expressões das pessoas que é algo que todo mundo tem dúvida, mas às vezes as pessoas deixam de perguntar, seguindo algumas regras que não são tão efetivas em alguns contextos. Uhum. Eu gostaria de agradecer muito a sua flexibilidade, a coragem, enfim, o que você fez aqui hoje. Paulo, eu também quero te agradecer muito, primeiro assim, pelo convite, por essa oportunidade de falar sobre isso, né, sobre um assunto que eu gosto muito, né, sobre vários assuntos que eu gosto muito, né, que foi uma mistura aí, né, e eu também queria te agradecer por você estar fazendo esse projeto, tá levando esse projeto adiante, porque eu acho que o Rolê Contextual é um projeto muito bacana, né? Assim, eu me sinto honrada de estar no meio desse time de pessoas que você já entrevistou aí, né? Você está conseguindo conversar com pessoas super importantes aí da área, né? Então, eu me senti muito feliz, muito honrada e é sempre gostoso conversar com você, então foi um prazer enorme. Eu te agradeço. Os dois. Tem algo que você queira adicionar? Qualquer coisa. Pode ser sobre espiritualidade, sobre... não sei. Então, acho que eu vou deixar isso. Assim, eu acabei de fazer uma respiração. Eu sinto que a gente tem ido
num contínuo assim de fazer, né? E eu tenho tentado aprender a dar pausas, assim, a colocar um pouco mais de pausas. A gente precisa disso, né? Assim, você não faz uma sinfonia sem pausas. Então a gente precisa lembrar disso. Então aprender a parar, respirar, notar o eu que nota, né? Que eu acho que isso pode ajudar a gente a viver vidas mais significativas. Como você ia falando, eu fui tentando fazer. Bom, muito obrigado, então. Obrigada também. Um beijão, Paulo. Obrigada. Beijão, Mônica.